Essa aí veio pelo Fabo Pix, o Pix do canal Fabulário. Luiz Taurus mandou: Fafá, tudo bom? Gostaria da sua opinião sobre o funcionamento da magia esquentar metais. Como na descrição da mesma não informa que o objeto esquentado sofre algum dano, sempre considerei que criaturas feitas de metal não são afetadas diretamente por ela. Assim sendo, o dano da magia seria causado às coisas que eventualmente ela entra em contato, e não diretamente à criatura. Porém, como você acha que deveria funcionar em forjados bélicos, uma vez que os mesmos são feitos de materiais inorgânicos, como metal e pedra, e materiais orgânicos, como madeira e raízes? Isso levando em conta que a magia está sendo conjurada tendo placas metálicas do corpo dele como alvo. Cara, essa pergunta foi grande, complexa e perfeita. Com certeza deve ser uma dúvida que paira pela cabeça de muitas mesas, então vamos respondê-la imediatamente. Primeiramente, a gente tem que ir na magia esquentar metal e ler direitinho, parte por parte, como ela é. Atualmente a gente tá num mundo que é muita velocidade. Parece que a gente não tem muito tempo de ler linha por linha, a gente vai fotografando umas coisas mais importantes e pronto. Então tem uma técnica de leitura que eu faço quando eu quero ler e entender o que eu tô lendo. Você lê e explica pra si mesmo. No caso, eu vou usar essa técnica para eu ler aos pouquinhos e aos pouquinhos eu explicando para você. Engraçado como hoje a gente tá lendo muito mais, mas com muito menos qualidade. Consegue ler 10.000 palavras por dia no Twitter, mas não consegue ler 3 páginas inteiras de um texto. Então ler aos pouquinhos e entender aos pouquinhos é uma técnica que ajuda bastante. Vamos lá pra magia, vamos lá! Esquentar metal. Tem as descrições básicas dela aqui, que não vai ser importante por agora, porque a gente quer saber o que a magia faz. Aí vamos lá. Escolha um objeto manufaturado de metal, como uma arma de metal, uma armadura pesada ou média de metal que você possa ver dentro do alcance. Então você sobe lá pra ler e descobre que é 18 metros o alcance dessa magia. Então você pode escolher um objeto que foi manufaturado de metal que você possa ver dentro do alcance. Ou seja, qualquer coisa que você consiga ver até 18 metros de distância de você. Está atrás de uma parede? Você não consegue ver. Está depois de uma esquina? Você não consegue ver. Então essa primeira linha já diz: objeto manufaturado, 18 metros, consegue ver. Só aí já tem 3 explicações que passaram muito rápido se a gente não for atento. Vamos continuar. Você faz com que o objeto brilhe vermelho incandescente. Opa, ponto. Vamos parar mais uma vez. O objeto brilha vermelho incandescente. Ele tá tão quente, mas tão quente que ele cria luz. Ou seja, essa magia também serviria para criar algum tipo de iluminação. Principalmente se você quiser destacar um objeto de metal. Mais uma frasezinha que pode passar despercebido. Vamos voltar. Qualquer criatura em contato físico com o objeto sofrerá 2d8 de dano de fogo quando você conjurar a magia. Conjurou a magia, e imediatamente quem tiver em contato com aquele objeto vai tomar 2d8 de dano de fogo. Ou seja, isso aí também já abre interpretação para que não só uma criatura seja ferida, mas qualquer criatura que estiver encostando naquele metal. Ou seja, se você usar, por exemplo, essa magia numa chapa de metal, onde tem várias pessoas em cima, todo mundo vai se queimar. Ou usar essa magia quando tiverem vários inimigos, por exemplo, acorrentados, todo mundo vai se queimar. Até mesmo se você estiver fugindo de uma criatura conhecida como Monstro da Ferrugem, que come metais, e você conseguir colocar uma grade ou uma jaula entre vocês dois, você poderia esquentar metais na barreira de proteção, que aí o Monstro da Ferrugem não conseguiria comer, que tá muito quente, tipo como se fosse uma super sopa. Então o dano é causado para quem estiver encostando no metal, não necessariamente uma criatura que estiver encostando no metal. Até a magia acabar, você pode usar a sua ação bônus em cada um dos seus turnos subsequentes para continuar este dano novamente. Ou seja, enquanto você estiver a 18 metros, você pode usar a sua ação bônus para fazer com que aquele metal não esfrie e continue aquecendo, 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 sempre causando esse dano de fogo em quem estiver encostando. Se uma criatura estiver segurando ou vestindo o objeto e sofrer dano dele, a criatura deve ser bem sucedida em um teste de resistência de constituição, ou largará o objeto se ela puder. Ou seja, quem tomou o dano vai querer soltar esse objeto. Se você usar uma espada, a pessoa vai querer soltar a espada. Se a pessoa estiver usando o medalhão, vai querer tirar o medalhão. Se ela puder. Se ela não puder... Se ela estiver num espaço em que o único chão é feito de metal quente, ela vai ficar pulando que nem um canguru. E se a criatura estiver vestindo uma armadura pesada, meu amigo, aí ela vai ser tostada de dentro pra fora. É meio óbvio que o cara não vai conseguir tirar a armadura completa de batalha imediatamente, né? Essa armadura tá pegando fogo! Tirei. Aí vem outra parte mais interessante ainda. Se ela, ou seja, a criatura, não largar o objeto, ela terá desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade até o início do seu próximo turno. Ou seja, soltou na espada, o cara não soltou a espada, ele vai ter desvantagem em atacar com aquela espada que tá muito quente. Usou na armadura, o cara vai ter dificuldade em atacar porque tá muito quente. Usou até no escudo, o cara vai ter dificuldade de atacar porque aquele escudo tá muito quente. E qualquer teste de habilidade que essa pessoa pode fazer também. Aí já enquadra aquela galera que tá amarrada numa
uma corrente e essa corrente tá vermelha cauterizando a carne dele. Ele vai ter dificuldade em se soltar também, porque aquela corrente tá muito quente. Aí todas as atividades que a pessoa tiver tentando realizar com esse metal quente encostando nela vai ser muito mais difícil. Agora que explicamos a magia, vamos explicar a parte do Warforged. O Warforged, ou Forjado Bélico, é uma criatura construída, ou seja, um construto, como se fosse um tipo de robô medieval. E alguns dos materiais que formam seu corpo são justamente pedras, metal e madeira. Se soltar uma bola de fogo no Warforged, ele queima. Se ele meter a mão na lava, ele queima. Se ele entrar numa fogueira, ele queima. Então por que esquentar o metal que está ligado ao próprio corpo dele não o queimaria? A única maneira que eu consigo imaginar isso seria um Warforged imune ao fogo. Quem sabe forjado num vulcão muito quente. Ou então ele poderia ser uma armadura viva criada através da alma sequestrada pelo Rei Demônio. Aí sim eu acho que faria um sentido. Caso contrário, se é o Warforged, pode pegar fogo. Aí já entra uma outra especificidade. A magia esquentar metais só é possível através do bardo e do druida. Às vezes tem grupo que nem tem o bardo e nem tem druida. E às vezes nas aventuras nem existe grupo que enfrentam as criaturas construtas, como é o caso dos forjados bélicos. Então acho que já é uma possibilidade tão baixa de ter essa magia em jogo, que haja um druida ou um bardo na mesa, que tenha escolhido essa magia, e que apareça para eles enfrentarem o Warforged, e qualquer um dos dois tem essa ideia de usar esquentar metal para causar dano exclusivamente ao Warforged. É uma oportunidade tão linda de uma cena majestosa, que eu não só daria dano ao Warforged, poderia até mesmo causar um dano dobrado, e fazer com que ele fracassasse imediatamente no teste de constituição, já que ele não ia conseguir soltar as partes de metal dele. E obviamente ele já teria desvantagem imediata nos testes de habilidade e nas jogadas de ataque. É um momento oportuno em que todas as mesas iriam ficar enlouquecidas. Então nas minhas mesas, esquentar metal causa dano em Warforged sim. Duas de Pix no mesmo dia. Essa do Guilherme de Freitas. Quando teremos um vídeo confabulando sobre artífices, que são uma das minhas classes favoritas? Cara, eu não quero causar um furor psicológico, mas boa parte desse vídeo já tá feito. Pelo menos o roteiro, né? E as imagens que eu escolhi pra fazer os personagens. Mas ele é um tipo de vídeo que exige um pouco mais de edição, logo um pouco mais de tempo. E como eu tô focado em sair logo essa terceira aventura interativa do canal, realmente eu tenho que dar um passo depois do outro. Por isso que vocês estão sendo soterrados com o Fabulário Responde. Mas a gente vai voltar sim. Inclusive tá me dando mais tempo de estudar melhor a classe. Ela já 100% oficializada no Caldeirão da Tasha, aquele livro novo que saiu. Então já vou estar super por dentro do assunto para criar perfeitamente esse vídeo do artífice. Inclusive tem um tipo de artífice que eu lembrei agora, que ele é especializado na armadura, e que se alguma parte do corpo dele estiver faltando, tipo um braço, ele pode tipo criar um braço biônico por causa da armadura mágica que ele usa. E aí me vem uma pergunta agora: se um artífice especializado em armadura desse estiver usando um braço que é a armadura dele, e o inimigo soltar esquentar metal nesse braço dele, será que ele consegue desplugar o braço? Esse mundo é uma loucura, né? Quanto mais respostas a gente tem, mais perguntas nós nos fazemos. E tá com uma pergunta em mente que precisa ser respondida com urgência? Manda um pix aqui pro canal com a pergunta. fabularooficial@gmail.com. A sua pergunta vai ser tratada com toda a urgência que ela merece.